E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vai ser um grande desafio fazer esse vídeo porque a bebê tá solta aqui no quarto e eu não vou tirar ela daqui. Eu vou. A gente vai falar sobre, assim, o conhecimento óbvio. E isso é meio que para responder uma pergunta que me fizeram lá na conversa que eu tive com o Zeus, no canal dele. Eu não lembro quem foi, não lembro o nome, mas me perguntaram, me fizeram uma pergunta lá e eu vou combar ela com um comentário que eu recebi no último vídeo que eu fiz sobre workers, né? Então eu gerei um desconforto de estar falando coisa muito óbvia que é só ler a skill e que qualquer um entende. Então por que você está gerando um conteúdo desse? E de onde que vem esse comentário, né? Do tipo, isso qualquer um que lê skill sabe. Você tem que falar de coisas mais complexas. Isso vem de uma frustração e de uma expectativa que talvez você tenha de entrar no meu canal e encontrar algum conhecimento superior, diferente de tudo aquilo que você já sabe. E qual foi a pergunta que me fizeram lá no canal dos Zeus? Falaram, assim, a pergunta foi: Fausto, como que você lida com essa expectativa que as pessoas têm de que todo vídeo que você vai fazer de que todo vídeo seja transformador, que seja muito foda, que tenha um conhecimento muito foda? E eu acho que essa pergunta, assim, não tem eu até respondo para você, mas eu acho que você tem que se perguntar o que essa sua pergunta ela quer dizer, né, Fausto? Como que você lida com essa expectativa que as pessoas têm em você de que todo vídeo seja muito foda e que fale sobre uma coisa muito interessante e que seja muito transformador na vida? Resumindo, né, quer dizer, resumindo não, aumentando a pergunta que você me fez lá na live dos Zeus, foi isso. E eu quero desenterrar uma coisa que eu já falei nesse canal, da minha despedida do Takeuchi. Vocês lembram? Eu tive um chefe no Japão que foi um grande mestre. E ele me ensinou muita coisa na vida. E quando eu estava me despedindo, ele me ensinou uma coisa valiosíssima. Porque eu fui lá com aquele jeito brasileiro de ser e falar: cara, muito obrigado, foi muito legal ter trabalhado com você. Você me ensinou coisas que transformaram a minha vida. As coisas que você falou foram muito importantes no meu desenvolvimento pessoal. E o Takeuchi, ele era absurdamente inteligente e era um cara assim, tipo 5 anos mais velho do que eu no máximo, um cara novo. Então a gente começou como colega, depois ele se tornou meu chefe. Eu quero apresentar um desenho aí da Netflix para vocês que fala muito sobre a sociedade japonesa e vou traçar muitos paralelos do personagem, o ursozinho lá, com a vida que eu tive, inclusive no meu relacionamento com ele, assim, o quanto a gente teve que se afastar porque de repente a gente não ia ser mais colega e chefe não fica trocando ideia assim livremente com um funcionário. Enfim, isso é tema para um outro vídeo. Mas depois que eu falei tudo isso para ele, ele me deu uma outra lição. É claro que falando em japonês parece muito mais sábio e quando você traduz um pouco fica meio bosta, assim. Mas o que ele me disse, assim como tudo em japonês, né? A gente só parece sábio, ninguém é de verdade. O que ele me disse foi: eu vivo falando um monte de coisa aí. E eu não te ensinei nada, foi você que aprendeu. E isso em português assim, é uma coisa muito óbvia, né? É uma coisa muito mas foi muito transformador da forma como eu entendi aquilo. Porque o que o Takeuchi falava para mim, ele falava para todo mundo o tempo todo. Só que o que ele estava querendo dizer com as palavras dele é que o crescimento não era devido a ele falar o que ele falava, ele estava na minha disposição de escutar o que ele dizia e o que os outros diziam e aprender com isso. Na verdade, o que o Takeuchi fazia, ele concentrava bastante conhecimento e ele vivia espalhando, e ele vivia falando, porque meio que o papel dele era esse mesmo. Só que não só ele falava sobre trabalho, mas ele sempre, quando eu fazia qualquer observação sobre o mundo, quando eu falava sobre qualquer coisa, ele ficava fazendo o que eu faço com vocês aqui, que é ser prolixo e ficar falando durante 15 minutos e gerando reflexões a partir das coisas que ele falava. Só que diferente de mim, ele não era prolixo. Ele tinha umas frases de efeito, assim, e que transformavam, e que se você quisesse, você ficava pensando naquilo o dia inteiro. E como eu fazia um trabalho meio operacional ali, eu ficava mesmo. Veja, essa pergunta que você fez para mim na live dos Zeus, desculpa não lembrar o seu nome, ela diz muito mais sobre você do que sobre mim, porque quando você diz assim, o que as pessoas esperam, como que você lida com o fato de que as pessoas esperam que todo vídeo seja foda e que venha carregado de ensinamentos e que venha cheio de ideias incríveis. Na verdade, essa percepção é sua, porque tem um monte de gente que assiste o meu vídeo e não consegue chegar até o final e perde o interesse completamente por achar que eu tô falando coisas que não tem nada a ver e na maioria das vezes não tem muito mesmo.
Não tem nada de revolucionário. Eu só me disponho a falar coisas que as outras pessoas que sabem, que detêm o conhecimento, elas têm preguiça de ficar especulando. Basicamente é isso. Tanto que eu falo muito mais besteira do que qualquer profissional de cada uma das áreas em que eu tento entrar. Ainda bem que tem o Bruno e tem gente que me resgata, e tem o Red que escuta os meus vídeos e depois se dispõe a me corrigir porque eu peço. Então, se em vários vídeos que você assistiu meu, você aprendeu coisas que você carrega para a vida e que te transformaram e que te levaram a pensar e que fizeram você questionar coisas e que te deram sede de mais conhecimento e você foi buscar esse conhecimento em outros lugares, porque é impossível você tirar o que você tem que saber somente de mim e da minha perspectiva de mundo e da minha vivência, isso diz muito mais sobre a sua natureza sedenta em aprender do que sobre mim. E é por isso que quando a pessoa fala, cara, você é muito foda, eu não sei lidar com isso, porque o fato da pessoa aprender alguma coisa diz mais sobre a receptividade, a capacidade de transformação dela do que o meu conhecimento propriamente dito. Então, o que o Takeuchi estava querendo dizer é que tanto fazia quem fosse ali. Qualquer outra pessoa que ficasse dizendo as coisas que ele dizia, encontraria um monte de gente que não estava nem aí, nem um pouco disposto a refletir sobre aquilo, e gente que gostaria de refletir sobre aquilo, e pensar e aprender e amadurecer. E isso diz mais isso diz mais a respeito do ouvinte do que do falante. Tô conseguindo me fazer claro? Pois bem, agora eu vou jogar essa conversa totalmente para um outro lado, e que eu falo para todo aluno meu de inglês da lição que o Paulo Rocco me deu, que foi meu primeiro professor de karatê. E ele disse o seguinte: quando eu não queria fazer kata de jeito nenhum porque eu tinha vergonha, eu era absurdamente tímido, retraído, ele me perguntou por que você não quer fazer o kata? E eu disse, eu tenho vergonha, vão rir da minha cara. E a lição foi, só ri de faixa branca quem é faixa amarela. Você não vai ver nenhum faixa preta rindo da sua cara, e todo mundo já passou por essa fase onde você está. Essa lição ela foi transformadora, porque a maioria das pessoas que não conseguem falar inglês, elas não conseguem lidar com a vergonha que elas sentiriam caso alguém escutasse os erros básicos que ela comete com o inglês básico. E isso faz com que você não dê os primeiros passos, só que sem dar os primeiros passos, você não consegue dar nenhum outro. Sem dar os primeiros passos, você não consegue dar nenhum outro. Então, se você não consegue admitir para o mundo, e principal, porque o mundo não tem nada a ver, se você não consegue admitir para você que você não sabe verbo to be, você não vai começar, você nunca vai aprender nada, porque ele é a base de tudo. Sem ele, você não consegue começar a engatinhar. E sem o kata de faixa branca, que eu aprenderia fazendo, eu não poderia fazer nenhum outro e não poderia evoluir nesse caminho de aprendizagem do karatê. Vocês entendem o ponto que um faixa preta, ele olha para um faixa branca e ele vê que naquele momento ele tem uma necessidade de aprendizado, e aquela necessidade de aprendizado, que pode ser um passo básico, é um passo sem o qual ele não consegue fazer nenhum dos movimentos posteriores que vem ali. E você não tem como rir de um faixa branca, porque ele não é burro, ele simplesmente não iniciou essa caminhada. Então, quando você tenta invalidar um conhecimento, a nossa cultura, ela invalida muito conhecimento. Ela chega para alguém que não sabe e diz, você não sabe porque você é burro. Só que ninguém é burro por não ter tido contato anterior com determinado conhecimento. E eu sou um cara que ganha vida basicamente de explicar verbo to be. Porque eu explico para pessoas que estudaram, não aprenderam, não conseguem admitir que não aprenderam, e tem dificuldade de lidar com o olhar sobre si de alguém que não sabe, e por isso elas nunca praticam. Então, assim, como que você invalida um conhecimento por ele ser básico demais, portanto desnecessário, portanto não merecedor de ser falado, como se um cara que não entendesse as skills dos trabalhadores, ele fosse burro, e não um cara que chegou tentando entender o mundo que o cerca? Porque, na verdade, o Covid, ele mataria um monte de gente de qualquer jeito, mas ele está matando muito mais gente do que poderia matar. Assim, a gente está perdendo muito mais brasileiros do que a gente poderia ter perdido. Por quê? Por ignorância. Porque as pessoas, elas não se dispõem a falar do básico, que é como é composto um vírus, como ele se transmite, como que ele chega numa pessoa. Então, assim, se o meu vizinho de cima de janela espirrar ali em cima, fumando na janela, e eu tiver na minha janela, será que eu posso pegar a Covid? Quais são as probabilidades? A gente conversa sobre isso? Não. A gente acha que passar o álcool e usar
usar máscara, ele resolve, quando na verdade isso são protocolos que aumentam a segurança, só que eles aumentam a segurança porque o vírus funciona de determinada forma tal que esses comportamentos eles podem minimizar. E por que a gente não fica falando como é um vírus, como ele funciona, como ele se espalha? Porque todo mundo que é da área médico-científica acha básico demais, acha simples demais e não acredita que alguém possa não saber aquilo. Enquanto que você tem gente gastando muito dinheiro, patrocinando canais e conteúdo que estão sendo feitos no sentido de fazer as pessoas acreditarem que vírus ou não existe, ou ele é chinês, ou ele não faz mal, ou a vacina é um veneno, e as pessoas elas ficam nessa escuridão justamente porque o básico do básico ele não foi refletido, ele não foi falado da maneira que se deveria. Então imagina um biólogo vindo a público, explicando para você como funciona hoje, 1 ano depois da pandemia ter começado, ele falar para vocês, gente, eu vou ensinar o que é a camada de proteína que envolve o vírus. E eu vou mostrar para vocês por que o detergente ele é tão eficiente. Porque, embora você saiba e seja óbvio, você pode olhar para um biólogo falando isso hoje e achar que é um absurdo ele estar falando isso hoje. Se você for analisar a nossa população e ver o percentual da nossa população que entendeu claramente isso e que detém esse conhecimento que é aplicado na vida, ele é muito mais baixo do que poderia ser. Tá vendo como eu estou pegando uma pergunta numa live com um comentário que eu recebi no vídeo anterior e eu estou tentando fazer uma síntese disso, de que não existe conhecimento óbvio o suficiente para ele ser invalidado por ser desnecessário. Todo conhecimento ele pode ser útil para uma pessoa que está naquele momento, naquela fase do aprendizado, exatamente onde ela precisa aprender aquilo. E logo... Se você me pergunta como que eu lido com a pressão de achar que eu tenho que gerar um conteúdo que sempre vai surpreender, o fato de você se surpreender só aponta que você tem fome de compreensão de mundo, mas que você tem muito menos experiência do que eu, então quando eu disponibilizo experiência você aprende muito com ela, e isso diz mais sobre você do que sobre mim. Eu não me sinto uma pessoa extraordinária porque você me vê como alguém extraordinário. Da mesma forma como eu não me vejo como ensinador de macacos, como um professor de macacos, só porque eu estou disponibilizando um conhecimento que o cara que assistiu o meu vídeo já sabe e que acha muito óbvio. Eu vou contar um segredo para vocês. Todo conhecimento, depois de absorvido, ele se torna óbvio. Todo quebra-cabeça, toda charada, depois de descoberta, ela é absurdamente óbvia. Só que o processo de construção de pensamento, de desenvolvimento de raciocínio, o processo para se chegar à resposta do problema pela primeira vez, ele funciona muito melhor se ele for estimulado. Muito melhor. Então, assim, o meu vídeo não explicou as coisas mais complexas. Ele foi uma porta de entrada para que você conheça a página onde esse conhecimento está e para que você tenha dúvidas e para que você possa me perguntar depois, caso você queira. E assim, é o inglês também. A gente começa do básico, porque o domínio do verbo to be, ele vai fazer com que você queira dizer hoje eu estou, e aí você me pergunte como que é entediado. E a partir de dizer aquilo que você tem vontade que você constrói o conhecimento que você precisa. Logo, não existe conhecimento óbvio ao ponto de não poder ser passado numa tentativa de melhorar a vida do outro, e a forma como eu passo esse conhecimento diz muito mais sobre quem aprende do que sobre mim, que tento ensinar. Pensem a respeito disso. Por hora é isso e um grande abraço para vocês.